E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula de física, e a aula de hoje vai ser solução de questões de lei de Coulomb e força elétrica, ou força elétrica, né? Então vamos lá, a primeira questão ela diz assim, ó, duas cargas pontiformes que podem ser consideradas um ponto, igualmente carregadas, então são duas cargas igualmente carregadas, idênticas, com carga elétrica de 3 microcoulomb. Então 3 microcoulomb, micro é 10 a menos 6, então é 3, né, vezes 10 a menos 6 coulomb. Então as duas têm esse valor, ou seja, Q1 e Q2 tem esse valorzinho aí. Eles estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros, distância 3 centímetros, que equivale, né, a 3, nós já vimos que o prefixo cent é 10 a menos 2, né, metros, ok? Distância sempre em metros, só lembrando os prefixos, né, nós temos o milli é 10 a menos 3, o cent é 10 a menos 2, nós temos o micro, que é 10 a menos 6, o mega, né, que já é a 10 a sexta. E vamos lá. Aí ele vai e fala assim, ó, sabendo que o K, que é a constante elétrica, é 9 vezes 10 a nona, a força elétrica entre as duas cargas será... Então ele quer saber qual o valor dessa força elétrica. Nós sabemos que força elétrica é K, Q1 vezes Q2, lembrando que é o módulo, ou seja, o valor sempre positivo, dividido pela distância ao quadrado. Aqui é tudo positivo, não vamos ter problemas. Então, força elétrica é igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1 vezes Q2. Como elas são idênticas, ela é esse valor ao quadrado. Ou seja, ela é 3 vezes 10 a menos 6, né, que é o valor de uma, vezes a outra, né? Então, vou botar aqui de novo, vou botar ao quadrado não, vou botar aqui novamente, 3 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, força elétrica é igual... Ó, esse 3 aqui, eu vou poder cancelar com esse 9, porque ele vai ficar o 3 ao quadrado, que é 9. Né? Mas vamos lá, vamos resolver aqui. Vou deixar esse 9, porque eu sei que ele vai cancelar com o de baixo. Ó. Então, vai ficar 9 vezes 3 vezes 3, vou botar 9, vezes, agora multiplicação de potência vezes base, ó, repete a base e somos expoentes, 9 menos 6, 3, 3 com menos 6, menos 3, dividido por 3 ao quadrado, 9, potência de potência, ó, repete a base e multiplica os expoentes, ó, menos 2 vezes 2, menos 4, então, ó, cancela um 9 com esse 9, ficou 9, repete o de cima, ó, 9 vezes 10 a menos 3. Esse de baixo sobe com o sinal contrário, 10 a quarta. Então, a resposta ficou 9 vezes 10, menos 3 com 4, 1, né? Então, a resposta 9 vezes 10 a 1, que é a mesma coisa de 9 vezes 10, dá 90 newtons. Então, item correto. Aí ele pergunta se é de atração, de repulsão, né? Como elas são idênticas, né? Ou seja, as duas são positivas, vai ser repulsão. Então, ó, repulsão e de 90. Então, item correto, item C. Segunda questão, ó. 3 pontos materiais estão eletrizados com as seguintes quantidades de carga. QA, 4 micro. Então, QA, 4 micro, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6. QB vai ser menos 12. Vezes 10 a menos 6, que é micro, né? E QC é igual a 6 vezes 10 a menos 6. Beleza. Sendo o vácuo o meio considerado, que vale a constante 9 vezes 10 a nona, calcule a resultante da força atuante sobre a partícula B. Então, ele quer saber, ó, qual é a força resultante na B. Então, como descobrir essa força resultante? É porque é o seguinte, ó, o A ele é positivo e o B é negativo. Então, tem uma força de atração. Ou seja, o A ele está atraindo para cá, ó, certo? Com a força que A faz em B. E o C também é positivo, ele atrai esse B que é negativo, ó, com a força que o C faz no B.
Então, qual a resultante entre essas duas forças? Vamos calcular. Força resultante, como é que eu vou calcular? Eu tenho que calcular primeiro a FAB, depois FAC e depois subtrair para me ver qual é a resultante. Beleza. Então, a força que A faz em B. Então, a força ela é calculada por K, Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Perceba que aqui está 6 centímetros, a gente usa metro, né? Ou seja, 6 vezes 10 a menos 2. E aqui, ó, 9 centímetros, então é 9 vezes 10 a menos 2. O cent vale 10 a menos 2. Então, vamos lá. FAB é igual a K, 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a nona. Q1 ele vale 4 micro, né? 4 vezes 10 a menos 6. Vezes o Q2. Lembrando, a gente usa sempre o módulo, né? Então, vai ser 12 vezes 10 a menos 6. 12 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. A distância é 6 vezes 10 a menos 2. Então, ao quadrado. Então, a força que A faz em B vai ser igual... Se eu pegar aqui, ó, 9 vezes... Fazendo aqui a multiplicação direto. 9 vezes 4 vezes 12, nós vamos ter um valor de 432. Então, aqui vai ficar ó, 432 vezes 10. 9 com menos 6 dá 3. 3 com menos 6 dá menos 3. E aqui embaixo, ó, 6 ao quadrado, 36. Vezes 10, menos 2 ao quadrado, né? Ó, potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, 432 dividido por 36, nós vamos ter o valor de 12. Então, F, a força que A faz em B, é igual a 12. Repete o de cima, ó, 10 a menos 3. E o de baixo sobe com sinal contrário. Né? 10 a menos 4 sobe 10 a quarta. Então, a força que A faz em B é igual a 12 vezes 10 a 1, ou 12 vezes 10, que dá igual a 120 newton. Perceba que a gente usa demais aquilo que a gente estudava no primeiro ano, né? Notaçãozinha científica, né? Você trabalhar com potência na base 10. Ou seja, descobrimos o valor de FAB. Aqui, ó, esse daqui está sendo puxado para cá com 120 newtons. Agora vamos ver a força que o C puxa o B. Novamente, é K, Q1, Q2, né, que na verdade é QB e QC, né, dividido pela distância ao quadrado. Substituindo, força que C faz em B. K é 9 vezes 10 a nona. Q1 é o valor de uma das cargas, né, vou botar logo aqui a de B, 12 vezes 10 a menos 6. Lembrando que é o valor positivo, ó, não bota o negativo, não. Vezes Q2, é o C. Fica 6 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância, que agora é de 9 centímetros. Então, é 9 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, a força que C faz em B é igual, multiplicando tudo, nós vamos ter, ó, se eu pegar aqui 9 vezes 12 vezes 6, nós vamos ter 648. 648 vezes 10, 9 menos 6, novamente a mesma coisa. 9 menos 6 dá 3, 3 com menos 6, menos 3. E aqui embaixo, 9 ao quadrado vai dar 9 vezes 9, 81. Vezes 10 a menos 2 ao quadrado, repete a base e multiplica os expoentes, dá menos 4. 648 dividido por 81, nós vamos ter o valor de 8. Então, aqui eu tenho 8, certo? Essa divisão aqui, ó, dá 8. Repete o de cima, 10 a menos 3. Esse de baixo sobe com o sinal contrário. Então, vai ficar a resposta, força que C faz em B, é 8 vezes 10 a menos 3 com 10 a 4, repete a base, somos expoentes, menos 3 mais 4 dá 1. Então, vai ficar 8 vezes 10 a 1, que é 8 vezes 10, 80 newtons. Beleza, então para cá, pessoal, eu vou ter 80 newtons. Como ele quer, eu calcule a resultante. A resultante é o quê? A maior menos a menor. Então, a força resultante em B, né, vai ser o quê? A maior menos a menor.
quanto está puxando para cá e o outro está puxando para cá. Então, eu vou ter 120 menos 80, força resultante em B é igual a 40 newtons. Então, essa seria a resposta final. Tranquilo? Beleza? Show de bola, né? Vamos para a próxima. As três partículas de carga mais Qzão, menos Qzão e mais Qzinho estão representadas sobre os vértices de um triângulo equilátero de lado L. Opa, tá aqui, ó, triângulozinho com os mesmos lados. E ele diz, ó, represente o vetor força resultante. Ele quer o vetor, aí você vai ter que lembrar conteúdo lá do primeiro ano, né? Que age na carga mais Qzinho. Opa, tá aqui mais Qzinho, ó. Então, a força resultante que age aqui, vamos lá ver. Então ele quer, ó, represente o vetor. O vetor é aquele desenhozinho, né? É aquele segmento de reta com orientação. Beleza, então como é que nós vamos encontrar o vetor resultante aqui, ó? Perceba, mais Q, com mais Qzinho, eu vou ter uma força de repulsão. Positivo, positivo, ele repele, ou seja, vai ter uma força para cá, ó. Para cá eu vou ter uma força. Certo? Ou seja, essa mais Q está repelindo esse. Pessoal, por que não é para cá, não é para lá, né? Você tem que, como ele quer saber nessa carga, então vai ser para cá. Se ele quiser saber nessa, ia ser para cá, repelindo. Então, esse daqui está expulsando ele. Já a negativa está atraindo. É uma força de atração. Então, tá aqui, ó, uma força de atração. Então, se nós temos uma força para cá, né, nessa região, nessa diagonal aqui, nós temos uma para cá. A resultante, se você lembra lá do seu primeiro ano, você vai lembrar que quando tem um assim e um assim, a resultante ela vai sempre no meio. Então, eu posso afirmar que a força resultante que age nessa Qzinho, tá aqui o vetorzinho representado, ó. É igual uma flecha, né? Você tem aqui, ó, o arco tá para cá e para cá, a resultante sempre no meio. Beleza? Então, isso aqui é um resumo do conteúdozinho de vetor do primeiro ano, né? Tem uma força para cá, tem uma para cá, resultante sempre no meio. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente finaliza mais um estudozinho sobre vetores.